Muito bem. Bom dia novamente a todas as que estão presentes aqui e a todas as corretoras que nos veem pela TV Crescisp. Quero cumprimentá-las pelo Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar um pouquinho, que é um dia de muita reflexão. Já caminhamos bastante, mas temos muito ainda a fazer. Quero cumprimentar as duas conselheiras do Cresce, que me receberam muito bem, e dizer que, de fato, o Cresce, com o trabalho do nosso presidente Augusto Viana, de vocês e dos demais conselheiros, tem, de fato, realizado um grande trabalho. Um trabalho importante para a sociedade e para o corretor. O Cresce São Paulo tem se destacado, realmente. E nós, corretores, sentimos que essa é a nossa casa. Nós nos sentimos bem aqui, somos bem atendidos, as nossas sugestões são vistas com muita atenção. Então, nós, novamente, temos que agradecer pelo trabalho que vocês fazem e também por manterem todo ano esta comemoração do Dia Internacional da Mulher. Eu já vim a outras e hoje estou aqui como palestrante. Quero cumprimentar a Simone e toda a assessoria do Cresce, que não medem esforços para que tudo isso ocorra. Bem, inicialmente, eu queria dizer o seguinte: vocês já devem ter visto muito por que do 8 de março. Por que essa data? Não 9, não 7, não outro mês. Justamente pela tragédia ocorrida nesta data, ela serviu de mote para que se fixasse a data. Já ouvimos muito isso, mas eu trouxe uma informação que talvez já seja do conhecimento de todas e de todos, mas que achei importante. Vejam, a ONU, em 1910, fez uma conferência na Dinamarca e fixou essa data. Homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e do voto universal. Nós, aqui no Brasil, passamos a participar do processo eleitoral a partir de 1934. Não é? Mas essa informação abaixo é que eu chamo a atenção, 1910 para 1975, Ano Internacional da Mulher. Aí é que se começou a realizar comemorações anuais, reflexões maiores com relação à situação da mulher, que, evidentemente, é uma preocupação de toda a sociedade. Não é só problema nosso, mas da sociedade como um todo. E lá, quando se fixou essa data, dizia o seguinte: buscar a diminuição do preconceito e da desvalorização da mulher. Estamos, Magali, conselheira Magali, no ano 2017, acho que já resolvemos isso, não é? Não, não resolvemos, não é, minha gente? Infelizmente, ainda, apesar de já termos caminhado muito, temos um grande caminho pela frente. E poderíamos falar muita coisa de violência à mulher. A cada 15 minutos, uma mulher é estuprada, a 10, 15 segundos, uma mulher é vítima de violência. São cifras e estatísticas que realmente nos preocupam demais. Salários desiguais, o problema das empresas em geral, ausência de participação igual na carreira profissional, etc., etc., etc. Todos esses problemas nos atingem ainda, não é? De forma que a viabilização da supressão do preconceito ainda é um trabalho árduo, uma tarefa difícil para nós. Então, a discussão do papel da mulher em conferências, debates, reuniões como esta aqui, que o Cresce faz todo ano, são muito importantes, são essenciais. E tão importante é a supressão desse preconceito, desta verdadeira perseguição à mulher, tão importante que a gente passe por cima disso e acabe com essa situação de desigualdade, de violência, etc., que a ONU, em 2000,
estabeleceu a Declaração do Milênio, com 8 metas. Então, os objetivos do milênio. E o terceiro diz ali, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. E vejam, são 8 itens importantíssimos, que de fato têm trazido muita tristeza, pobreza, degradação deste mundo maravilhoso que é o nosso. Não é? Sempre que eu exerci 5 mandatos, fui vereadora em Mojimirim, e vejam, quando eu entrei, antes do nosso mandato 89 a 92, não havia mulheres na Câmara. Entramos 3, devido às pressões, uma infelizmente faleceu no curso do mandato, acredito que tenha sido isso, uma renunciou e somente eu concluí o mandato. E aí alguns diziam assim, agora só falta uma, nós só precisamos tirar uma, né? Mas eles foram tendo que se acostumar com a nossa presença. E nós conseguimos algo muito importante, que é o trabalho em equipe, que é dificílimo conseguir na área política, mas que é tão bom, produz tantos resultados, tantos frutos, quando se consegue fazer isso. E aí, eu dizia nos meus pronunciamentos, todo Dia Internacional da Mulher, e em outras oportunidades também, dizia assim, tarefa da sociedade. O fim da discriminação contra a mulher não é um problema só da mulher, é um problema da sociedade, portanto, homens e mulheres. Conselheira Isaura, não é fácil, mas nós temos grandes homens, e eu coloquei ali com H maiúsculo, não é? Que, de fato, trabalham para que haja supressão de todo tipo de discriminação, de obstáculos à mulher. Principalmente na questão profissional, porque a sociedade precisa dos melhores talentos, das melhores ideias, e cada um tem o seu lugar. Não é possível que a gente impeça que a mulher assuma cargos mais importantes, cargos de direção, simplesmente, olha, você é mulher. Não, mas essa candidata seria ótima, a pessoa certa. Põe aquele senhorzinho ali, porque a mulher não serve. Não é? É mulher. Não podemos ter isso. Então, é uma tarefa tão grande, tão importante, porque, vejam, nós estamos entre os 5 países que é o maior número de mulheres mortas em função de toda essa violência que ela recebe, 5 países no mundo. Então, vejam como nós temos ainda que caminhar. Empoderamento da mulher, isso é imprescindível, não é? Empoderamento nas empresas, empoderamento nas entidades, empoderamento no setor público. E participação política maior, não só como cidadã, como efetivamente ocupando cargos eletivos. Vejam, participação em entidades assistenciais, se você olhar, é grande. Há muitas mulheres presidindo entidades, fazendo parte daquele círculo de poder, de definição das metas, dos trabalhos e de tudo mais. Não é o mesmo nas entidades profissionais. Eu tive a alegria, antes de ser vereadora, de presidir a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Mojimirim. Eu fui a primeira mulher a presidir uma entidade de classe. Era diferente, não é? E para a gente é absolutamente normal. Para nós, corretoras, engenheiras e etc., profissionais, é absolutamente normal que façamos esse trabalho, não é? E também conselhos municipais, conselhos estaduais, em geral, a participação ainda é pequena, muito embora seja de grande qualidade. Os homens, com H maiúsculo, reconhecem que nós contribuímos com ideias, com um trabalho decidido e que somos muito importantes, homens e mulheres lado a lado, um ajudando o outro, um trabalhando com o outro em prol de uma sociedade melhor, mais feliz. E a questão dos cargos eletivos. Vejam, as eleições agora municipais de 2016,
nós tivemos o quê? No estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Então, a Associação Paulista de Municípios tem essas fontes. E dos 645 municípios, portanto, 645 prefeitos e vice-prefeitos, deste universo, apenas 70 mulheres, pouco mais que 10%. 89 vice-prefeitas. Não é? Do total de vereadores no estado de São Paulo, nós temos 6.946 vereadores. Total, 860 mulheres, 860 vereadoras. Ou seja, pouco mais também de 10%. Mas vejam, olha a dificuldade ali no dado, 40 presidentes de câmaras. Nós temos 645 câmaras municipais no estado de São Paulo, 40 mulheres presidindo. E eu conheço várias delas, realmente são muito atuantes. Mas como é difícil chegar aí. Então, vejam, a dificuldade do empoderamento da mulher com a participação dela em cargos eletivos, e nós só estamos falando agora das eleições municipais, mas nós temos as eleições para deputados, senadores, etc., etc., mas a grande dificuldade, primeiro, nas eleições, não é? Eu e a Simone estávamos falando sobre isso, como a mulher tem muitas dificuldades na participação. O homem coloca, muitas vezes, não são todos, evidentemente, são todos os partidos que fazem isso, mas alguns partidos fazem, olha, é que existe essa cota, eu tenho que cumprir. Saibam que, quando surgiu a cota, havia até dúvidas por parte dos homens. Bom, mas se eu não conseguir mulher, eu posso completar com homem? Não, a ideia é, não, você tem que incentivar a maturidade política da mulher, incentivar a participação dela. Não é? Bom, depois, a segunda dificuldade, a mulher conseguiu se eleger. Nossa Senhora, se elegeu. A segunda dificuldade é o exercício do mandato. E por quê? Primeiro, que a própria sociedade não sabe muito bem, e agora falando muito da questão de vereadores, né? O poder legislativo municipal. A própria sociedade tem dificuldade, porque lá atrás eu fui vereadora 5 mandatos, de 1989 a 2008. Mas lá atrás havia muito isso. Olha, você não paga essa conta? Não, não é para isso que vereador serve. Mas se não serve para pagar a conta, para que serve? Então, vejam, até isso a mulher tem que fazer, quer dizer, começar a esclarecer à população qual é a função de um vereador, quais os seus limites. E que vereador não é para pagar ninguém. Imagine, conselheira Isaura, se eu chegasse, mas a Isaura é conselheira do Cresce, a Magali também. Olha, eu tenho algumas contas aqui para vocês pagarem. Seria fácil, né? Vocês trabalham e eu só entrego as contas. Então, não é isso, mas ainda a nossa sociedade tem uma noção equivocada das funções. Mas está mudando muito, está mudando muito. Nós precisamos o quê? Realmente realizar uma discussão sobre as tarefas, sobre o papel de cada cargo eletivo e, inclusive, salários, porque estamos vendo aí descalabros, uma situação tão difícil como a que vive o Brasil, estamos vendo exemplos terríveis, não é? Então, tudo isso tem que passar por uma discussão ampla da nossa sociedade. Bom, primeira dificuldade da mulher é a eleição. Segunda é o desempenho do cargo, ou seja, vereadora para a comunidade inteira. E o terceiro é como chegar ao cargo de presidente de Câmara. Eu fui a primeira mulher a presidir a Câmara de Mojimirim. Não é fácil, porque a mulher é renovadora. Nós alteramos uma série de procedimentos, mas sempre se fez assim. Então, até que eu chegasse. Agora nós vamos fazer diferente. Dei condições a que todos os vereadores trabalhassem
não havia nada quebrado, fizemos tudo. Mas eu fazia o quê? Propiciava a maior participação popular. Inclusive porque eu fui relatora geral da nossa lei orgânica municipal. É como um tipo de uma constituição municipal, a lei orgânica. Então, eu sempre procurei trazer a população, que é algo que eu digo, para que a mulher tenha sucesso, não é? Mostrando o que ocorreu comigo. É importante que ela não perca a sintonia com a população. Deve consultar a população e deve trazer a população para dentro da Câmara Municipal para que ela opte por algumas coisas, sugira outras, e para que a mulher, então, possa conhecer perfeitamente, ou da melhor maneira possível, o pensamento daqueles que representa. Bom, então não é fácil ser presidente de Câmara. Mas imaginem uma coisa. A primeira vereadora do Estado de São Paulo, sabe que eu fui nesse CEMEL, que é o Centro de Memória Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, TRE de São Paulo, e peguei boletins ainda não digitalizados, tiveram uma boa vontade conosco, enorme, mas peguei das eleições, das primeiras eleições municipais, depois que o voto da mulher foi autorizado, né? Vamos dizer, conquistado. Mas vi algumas mulheres candidatas, nós devemos ter cerca de 15 municípios no estado com suplentes, e algumas com votação muito grande, inclusive em São Paulo. Mas quem foi eleita realmente é esta vereadora de Penápolis, Iracema Aimbiré de Camargo, do PRP. Vejam, ela teve 178 votos e o quociente era 170, ou seja, ela não dependeu de colegas para a formação daquele número mínimo de votos que o partido tinha que ter para eleger uma pessoa. Foi eleita, empossada e exerceu o seu mandato. Já em São Paulo, a primeira foi Elisa Kaufmann Abramovich, foi a primeira esposa do Luiz Carlos Prestes. A segunda foi Olga, muito conhecida. Ela foi eleita em 1947 pelo Partido Comunista do Brasil, não empossada, em virtude da cassação e de outros vereadores comunistas em 1947. Né? Mas aí é até interessante, uma comissão de vereadores, presidida pelo Orlando Silva, que foi vereador, através da resolução número 13 de 2013, fez a restituição simbólica dos mandatos. Né? Esses períodos ditatoriais, que infelizmente nós passamos, trouxeram estas situações. Né? E depois o resgate simbólico do mandato da Elisa, oficializando seu papel histórico pioneiro, foi feito por mais uma resolução, a número 20, em que vários vereadores participaram disso. Importante, né? Uma violência à retirada de uma vereadora de um mandato, ou de qualquer cargo político. Não é? Primeira prefeita do Brasil. Segundo esta publicação à partes, de março a abril de 2014, foi Luísa Alzira Teixeira Soriano, do município de Lages, e ela é considerada a primeira prefeita da América Latina. Vocês estão até olhando, mas 28, mas não começamos a votar em 34? E também diz essa, a primeira vereadora do Brasil, há dúvidas sobre isso, seria Júlia Alves Barbosa, de Natal, Rio Grande do Norte, iniciou seu mandato em 28. Não é? Mas que história é essa? Bem, o que ocorre é que, naquela época, não havia vereadora, era chamado intendente. Não é? Então, existem essas participações. Por isso que, para o Estado de São Paulo, não há dúvida, esta vereadora penapolense, já
do Brasil, há alguns casos, por exemplo, Joana Cacilda Bessa, a primeira eleita como intendente, né, que era um similar, e veja a votação, 725 votos. Havia época, nós ainda estamos fazendo uma pesquisa, e eu deverei ter na Revista dos Municípios, da Associação Paulista de Municípios, uma coluna chamada Mulheres no Poder, que nós pretendemos colocar aí não só de cargos eletivos, vereadoras, deputadas, etc., como também entidades, conselhos, mostrando realmente as mulheres no poder, os seus exemplos, as suas ideias, sugestões, que podem dar ideias a outras. Não é? E vimos várias informações. Por exemplo, essa professora e política do Amazonas é considerada a primeira vereadora, tomou posse em 1935, em Itacoatiara, no Amazonas, diz que é no norte do Amazonas. Assumiu a presidência da Câmara, foi reeleita, e o mandato foi interrompido em virtude do Estado Novo, que decretou o fechamento das câmaras do país. Você vê quando a gente consegue isolar e fecham tudo. Assim não pode. Bem, também um outro caso. A Gazeta Online Capixaba traz essa informação de que Muqui, no Espírito Santo, teve a primeira vereadora do Brasil, eleita pelo Partido Social Democrático, PSD, e foi presidente naquela época, diz que muito atuante. Não é? Por que eu me referi a isso? Porque, vejam, se nós agora temos dificuldades de participação política, imaginem essas pioneiras. Imaginem isso. Não é? Quanto tiveram que ouvir, quantas pessoas que foram lá desanimá-las ou tentar desanimá-las, e elas ficaram firmes. Não é? Então, esse é um exemplo para nós. Alguma coisa elas tiveram. Elas simplesmente são mulheres, são renovadoras. E, evidentemente, que a mulher tem muito do empreendedor dentro de si. Claro que, como todo empreendedor, precisa se organizar. Eu recebi esse convite aqui, do Cresce, muito bem feito, e agradeço mais uma vez, e coloquei até algumas coisas ali. Ali fala em estratégia, criatividade, trabalho em equipe, tudo que faz um pouco parte do empreendedor, do trabalho do empreendedor. Acertou muito bem quando colocou ali no convite estas palavras. E, de fato, minha gente, como é que nós vamos desenvolver isto na mulher, nas atividades públicas? Primeiro, a mulher precisa se preparar para isso. Quer dizer, não cai, olha, tenho vaga lá, você não quer ir? Não, não é assim. Não é? Ela deve desejar. Diz que a mulher tem dificuldade de ser protagonista, até pela criação. Então, ela diz, não, olha, põe meu marido. Eu já ouvi muito isso. Não é? Não, é você que precisa ir. Nós precisamos de mulheres atuantes. Precisamos do homem também. Mas não é possível mais que tenhamos 90% de participação masculina e 10% feminina. Não é? Então, maior participação como cidadã em movimentos, em entidades, em conselhos, em associações profissionais. Algumas coisas me aconteceram. Eu também fiz parte da primeira diretoria da Federação de Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, a primeira que teve mulheres. Então, eu era diretora, a primeira secretária. Então, isso, a participação nossa é muito importante para acostumarmos a sociedade com a nossa visão, o nosso trabalho e a nossa presença nos círculos de poder. Preparo para o cargo. Participar mais como cidadã já é um primeiro passo, mas também saber que cargos eletivos você vai ter que discutir uma lei, você às vezes não conhece aquele assunto, mas você precisa se apresentar à sociedade como alguém capaz de estudar, procurar os que conheçam mais, especialistas,
ouvir a sociedade sobre as suas deficiências, as suas necessidades. Então, com isto, você vai ganhando competências e habilidades para o exercício do cargo. Vai se formando, vai sendo empreendedora, porque, de fato, nós não temos um curso, olha, curso para vereadores. Não existe um curso para isso que você consiga, de fato, abarcar todas as situações, não é? Então, a mulher precisa trabalhar se preparando para o cargo. Programa mínimo de trabalho, isso é muito importante, isso demonstra uma seriedade com a população. Eu me lembro, eu tinha meus panfletinhos simples, nada de política arrojada, nada disso, de altos gastos, nada disso. Mas lá dizia, além, claro, de foto, número, partido, etc., dizia lá, programa mínimo, lutará por. Isso mostra seriedade. Ou seja, eu vou ser cobrada ao final do meu mandato por aquilo. E eu já estou dizendo à população a que vim, a que estou me colocando para tentar realizar. Né? Participação nas atividades da comunidade. Nós olhamos, eu conheço muitos vereadores e etc., e aqueles que têm mais sucesso, aqueles que estão sempre junto à comunidade, não se dissociam, não fogem da comunidade, mas vão. Não é fácil? Não, não é fácil. São tantas as atividades dentro da Câmara, mas, por exemplo, né, citando o caso do vereador, e é o mesmo caso de outros deputados e etc. O deputado federal, por exemplo, ele vai para Brasília, volta para a sua base, tem maiores dificuldades de participação, mas não pode perder o contato com a comunidade. Estratégia, há que se definir, porque senão, diz que os filhos da luz não são tão estratégicos quanto os filhos das trevas. Não é? Por isso que nós temos que aprender um pouquinho. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Nós precisamos aprender a termos estratégia de atuação, como é melhor. Há muito diz que sim, em câmaras municipais ou onde for. Isso não é o comum, mas existe. Não é? Então, a mulher precisa se afastar disso, ela tem que ter foco, objetivo. Ela quer colaborar com a comunidade, quer fazer algo. Né? Criatividade. Trabalho em equipe é um dos mais difíceis, porque, de fato, há um ambiente que não propicia tanto isso. Mas eu destaco porque, principalmente, a mulher deve procurar trabalhar em equipe com suas colegas e não alijá-las da participação. E digo sempre, trabalho, seriedade e coerência. Ou seja, a pessoa que chega lá, olha, eu votei assim porque a maioria votou, então não precisaria ter você aqui. Não é? Já vamos diminuir, até diminuir um salário. Não é? Então, é preciso ter coerência. A busca da verdade, da melhor solução, errar é humano. Mas aquelas pessoas que procuram acertar mais, com certeza acertam mais. Não é? Sempre, não é, Cris? Cris, a nossa corretora aqui, e que é da Associação do Movimento Mulheres da Verdade, que é um grupo muito bom que trabalha sobre ética. Hoje é presidido pela delegada Rose e funciona dentro do Centro de Integração Empresa-Escola. Então, nós sempre precisamos pedir ajuda a Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Não é? E eu queria dizer, eu sou a grande incentivadora de que a mulher participe da política. É fácil? Não. São principalmente 3 grandes dificuldades. Primeira, eleição. Segunda dificuldade dentro da própria Câmara no exercício das suas funções. Terceira dificuldade é até exercer um cargo maior numa mesa de Câmara ou numa presidência de Câmara para poder, de fato, dar a orientação que aquele poder poderia ter sempre em maior sintonia com a população, com a comunidade.
Eu quero agradecer às conselheiras, quero agradecer às minhas colegas corretoras de imóveis, a Simone, as funcionárias também do Cresce, que estão aqui sempre nos ajudando, dando este suporte importante, ao nosso presidente Augusto Viana Neto, que é demais de importante para nós corretores, para nós membros da comunidade. Tem feito um trabalho maravilhoso. O Cresce é destaque entre os conselhos. E eu tenho que agradecer essa oportunidade e dizer, estou à disposição, mas tentem fazer esse exercício difícil, mas de participarem mais. A mulher tem um espaço importantíssimo nos círculos de poder, para que possamos modificar muitas coisas que estão aí e, de fato, trazermos o bem-estar para a nossa população. Muito obrigada a todas vocês. Obrigada, Marilene.